Segunda-feira, dia 19 de outubro, que bom estarmos juntos meditando a palavra de Deus, que é a luz para os nossos passos. Quando a gente vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos conhecendo melhor a vontade do Senhor e tendo mais condições de decidir corretamente nos momentos da nossa vida. Meditemos o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículos do 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus continua no meio da multidão, como nós estamos acompanhando nesses últimos dias, e alguém lhe pergunta, pedindo para que Jesus resolvesse um problema de divisão de herança, esses problemas que só aconteciam naquela época, né? Hoje em dia, ninguém mais briga por causa de herança, de bens, e Jesus fala que ele não é responsável por dividir bem de ninguém, por julgar essas questões. Mas Jesus aproveita aquela situação, aquela pergunta, para ensinar algo fundamental para a vida daqueles que querem seguir Jesus de verdade. A questão do não acumular. No mundo em que nos ensina a ter mais, e quando a gente tem mais, a gente quer mais ainda, acumular, 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 Jesus fala que esse não é o caminho, mas o caminho é o da partilha, o da generosidade, o do viver com aquilo que é o suficiente. Jesus conta essa parábola de alguém que acumulou muito, construiu celeiros maiores, juntou um monte de coisa do seu trigo e no fim acabou sendo chamado por Deus naquela mesma noite. Ou seja, de que adiantou? Esse é o pensamento de Jesus. Nós estamos aqui nessa terra somente de passagem. Então, para que acumular além do que nós realmente necessitamos? Além daquilo que é o necessário para vivermos uma vida confortável, uma vida digna. Tudo tem um limite. O problema da ganância é que ela não vê limites. A gente sempre quer mais, e quanto mais a gente tem, mais a gente quer. É contra isso que Jesus está falando, contra esse sentimento de perder os limites por algo que é desnecessário. Nós vemos fortunas e fortunas, pessoas que têm tanto, que seriam necessários tantas vidas para gastar toda essa fortuna, enquanto tantas pessoas não têm um mínimo para sobreviver. E essas injustiças que existem no mundo por causa da ganância, por causa dessa vontade de alguns de acumular. O que Jesus está condenando não é
o querer ter uma vida legal, poder ter as coisas que você deseja. Isso é válido, trabalhe para isso, busque, mas o acúmulo, quando passa do limite, é isso que o Senhor não quer, porque isso não faz bem. O que Jesus fala, o tesouro que nós devemos acumular não é aqui nessa terra, mas é no céu. É o amor, é o bem que nós fazemos, isso sim, as boas ações nunca podem ter limites. Essa nós podemos ter em abundância. Então que você gaste o seu amor, gaste fazendo bem. Com certeza você vai estar juntando os tesouros no lugar certo, no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Nos vemos amanhã.